Sejam bem-vindos a mais um Gambicast, só que agora super especial aqui, direto do RD Summit e bem diferente do modelo que a gente está acostumado, né? O de fazer as gambiarrinhas ali super rápidas, 10 minutinhos, com o playbook pronto. Aqui a gente vai fazer um pouco diferente. Eu trouxe 2 gambiarreiros super especiais aqui para a gente, na verdade, entrar num tanto de detalhe que não costuma aparecer ali quando a gente está falando da gambiarra. Então, antes de tudo, seja super bem-vindo, Mr. Hugo, do The News. Prazer estar aqui, me chamo Hugo e toco o time de marketing lá do The News. Vamos conversar um pouquinho sobre gambiarra e o que a gente faz no dia a dia. Boa. E também, meu fiel escudeiro há muito tempo aqui, Mr. Enzo. Boa, fala pessoal. Prazer estar aqui, esse teste de famoso aqui. Boa. Bom, gente, deixa eu explicar o contexto, né? A gente criou um desafio aqui no RD Summit, né, de alguns enigmas do GLA junto com o The News. Já vamos explicar o porquê que a gente fez isso também. E tem sido super legal, divertido, tem gerado um engajamento muito bom, né? Umas gambiarra ali que a gente fez com o Merlin. Mas, quando eu e o Hugo e o Enzo começamos a conversar sobre isso, eu falei, vamos gravar um podcast falando do desafio. Só que como esse desafio, na verdade, ele vem de uma outra coisa, né, do março, né? Foi Março, semana do carnaval. Boa. Eu achei que era mais prudente a gente contar alguns detalhes que não tem, porque a gente escreveu um artigo, né? E o primeiro Gambicast é sobre isso também. Mas ali tem um tanto de detalhezinho que a gente, né, que vocês ainda Acabou não entrando, né? Contaram, né? Então, o que eu queria era começar, antes da gente falar do nosso, contar, e aí vocês dois que fizeram ali, né? Eu sou mais um ouvinte da história mesmo, mas eu queria que vocês começassem a contar, especialmente você, Hugo, dado a motivação, qual que foi a parada do The News e o que você começou a fazer nesse sentido e que se desdobrou no que virou a febre que virou o desafio. Tá, eu acho que o primeiro ponto é dar um pouco de contexto. Bom. O desafio do estagiário era o enigma do programa de indicação. A gente resolveu criar ele devido ao lançamento da segunda versão do programa de indicação. Não sei se vocês conhecem, o The News é uma newsletter e o nosso principal canal de crescimento é o programa de indicação. Os leitores indicam para ganhar prêmios e a gente, com isso, aumenta a nossa base. E eu estava querendo potencializar ainda mais esse canal e a gente, o que é que a gente pode fazer? Tá, vamos trazer aqui novos prêmios e incentivar os nossos leitores. Poderia lançar de qualquer forma e eu enxerguei... Você podia fazer um barulhão, mandar e-mail, ads, tipo isso. Né? Exato. Só que eu pensei, como que do jeito The News, uma forma leve, eu posso fazer uma ação sendo agressiva, mas também não sendo agressiva ao mesmo tempo. E aí comecei a pesquisar, quebrar a cabeça e comecei a trocar algumas ideias com o Enzo. Eu disse, cara, dá pra gente fazer um enigma aqui. Cada enigma vai ser um prêmio do programa de indicação. Então eu vou ter uma palavra-chave que os leitores vão receber algumas dicas e a resposta vai ser caneca. Então, a gente começou a discutir sobre esse modelo. Cara, a gente consegue fazer? Tem um detalhe, né? Que tem... de onde que vem o negócio do enigma, inclusive. Né? Isso foi ano passado ainda, a gente tinha visto um benchmark de um enigma da Caixa, né? Um negócio assim. Só para deixar todo mundo trabalhar junto na Singu. Tem e aí lá, durante as nossas coisas lá, a gente viu esse enigma da Caixa e pirou todo mundo ali no dia, porque só que a princípio era um enigma só, e com alguma coisa em relação ao marketing digital, e era muito legal, porque tipo, se você errava, ele ainda falava se estava quente, se estava frio, e aí dava aquele negócio de curiosidade. Pensando aqui, eu acho que esse enigma do evento do RD é a terceira versão. A gente fez um desafio na segunda Black Friday, que a gente errou muita coisa. Peguei vários aprendizados e a gente aplicou no The News. E esse aqui é a terceira versão. Era uma ideia boa, só que, por exemplo, ficou muito longo. Nossa, eu não lembro desse. Não, aquele de novembro, do 30 dias, que a gente deu vários prêmios e tal. Verdade. E que no início engajou, mas ficou muito longo, por exemplo. Aí a gente já viu que longo demais não ia funcionar bem. Verdade, foi o V3 já do negócio. Né? Então, beleza. Então, teve a inspiração do Enigma da Caixa, teve algumas coisas que funcionaram bem e outras não, da Singu. E aí veio, então, a história do Enigma, que era o Enigma dos prêmios. Isso. E ele surgiu a história do estagiário surgiu de um problema nosso que foi, dando até um contexto maior. Essa campanha eu calculei errado no calendário e caiu na semana do carnaval. E eu não
quis mudar. Disse, cara, vou fazer no carnaval, vai ser até bom porque é uma gambiarra. E aí o primeiro erro foi não ter total noção do tamanho que era a nossa base. E superestimar o poder que a gente poderia... Subestimar, na verdade. Subestimar isso. Eu lembro até hoje, velho. Era tipo uma quinta, sexta-feira. Aí o Hugo só me chamou, cara, só me ajuda aqui que eu tô pensando em fazer um negócio assim de enigma, não sei o quê. Mas tipo, me ajuda lá com o Merlin pra pelo menos colocar um negócio no Mirim, pra gente entender o que a gente ia fazer. Não, beleza. Pegamos uma tarde ali, eu lembro que já tava quase saindo do escritório, só pra fazer o planejamento. Rapidinho isso aqui. Daí foi a aventura, né, velho? E a gente testou bem. Eu e ele, 2 pessoas ao mesmo tempo, nada travou. E aí na segunda-feira, que era o primeiro dia da campanha, aí 6/6 começou. E 6/7 já travou tudo. E deixando claro que não travou tudo por causa do Merlin, né? Foi por causa do Google, né? Google, a integração Google Sheets e Merlin, que a gente pegava todas as respostas, travou. E quando eu olhei meu e-mail de relacionamento, meu post no Instagram, todo mundo, pô, cadê o Enigma? Eu quero fazer. E eu pensei, eu não posso colocar uma mensagem padrão que todas as empresas colocam. Sim. Estamos fora do ar. Manutenção, Estamos em manutenção. Fiquei pensando em 5, 10 minutos, o que é que eu posso fazer? E a gente, no Denil, sempre brincava com a história do estagiário, mas ela nunca foi tão bem aproveitada. E eu disse, cara, vou colocar a culpa no estagiário e agora eu tenho que passar o dia trabalhando para resolver isso. O que é que a gente fez? Na landing page do bot do Merlin, a gente continuou deixando o Merlin, só que quando a pessoa clicava para iniciar, eu falava, opa, desculpa, o estagiário dormiu muito e esqueceu de ajustar toda essa ferramenta. Um GIF de um estagiário fazendo uma obra, que na verdade é um servente de pedreiro, e disse, daqui a pouco tá no ar, volta, segue enfim. o jogo. E a gente criou essa historinha. Isso foi legal, esse problema, porque o nome não seria Desafio do Estagiário, a gente mudou e começou a explorar a imagem do estagiário. Mas aí tem um ponto, porque meio que o estagiário naquele momento ele era só uma desculpa e, beleza, toca o jogo. Ainda seria uma desculpa o estagiário naquele ponto, mas se a gente começa a analisar, as pessoas viam a edição ali do programa de indicação dentro da newsletter, ficavam curiosas, mas quando eu entrava falava, poxa, o que é isso? Tá com um problema, mas eu não posso participar. Gerou um desejo, sabe? E aí a gente deixou essa mensagem do estagiário durante todo o dia da segunda-feira. E eu, Enzo e o Doug também do Merlin, trabalhando o dia inteiro para arrumar toda a infra. Não precisar usar o do Google lá. Exato. E aí na terça-feira eu precisava continuar o contexto. Para parar de engajar, precisava ter a história ali, ter um sentido até o final do desafio. Já que eu coloquei a culpa no estagiário, deixo o estagiário se retratar com toda a audiência. E aí a gente, na própria sessão, na terça-feira, e aí é um ponto importante, durante todo esse período, a gente não reativou a campanha. Ficou aquela mesma mensagem, o estagiário pediu desculpa. Na segunda-feira, isso. Na segunda-feira. Na terça-feira, a gente colocou calma, turma, não era um enigma. Porque aí tem até um ponto importante. Começa uma teoria da conspiração do negócio Teve um leitor nosso, que era programador, que conseguiu achar no código-fonte a resposta do enigma e mandou no meu e-mail. De tão bizarro que já estava o engajamento. Aí, a partir do segundo dia, a gente colocou, calma, galera, não era um enigma. Desculpa aí, o estagiário agora passou a madrugada toda trabalhando, se virem. E a história terminou com o estagiário já desafiando a turma. O estagiário fez o seu papel, trabalhou muito bem. Agora, será que vocês conseguem? E aí o engajamento começou e ficou uma loucura até sexta-feira. Vamos falar de um negócio importante aí que a gente viu, inclusive, nesse desafio agora, né? Que é a importância de fazer uma limonada do limão o tempo inteiro. Especialmente essas brincadeiras, a gente não tem muita noção se o enigma... Tem um exemplo. Do enigma tá fácil ou tá difícil, por exemplo. Às vezes você acha que tá ok e as pessoas... A gente fez um ali que a galera... tá batendo cabeça de um jeito que não precisava. E outro que eu achei que ia ser mó difícil, não foi. A galera passou tratando. Até esse ponto do engajamento aí, e até voltando ali pro erro do Google Sheets, que meio que no fim do dia não foi um bug ali, é porque a gente realmente não estava esperando o volume que ia ter de uma vez só.
E aí, então a gente acabou fazendo meio que na gambiarra ali um bot. Então toda vez que precisava fazer alguma, ou atualizar algum dado, cadastrar, mas era integração no Google Sheets. Então acaba tendo um limite ali de requests que pode fazer pro usuário. Só que, pô, lançou um negócio 6 horas da manhã ali, foi de uma vez, assim. Porque ainda, para piorar, como é uma dinâmica de envio de e-mail no mesmo horário para uma base grande, é muita gente clicando ao mesmo tempo. Não é que ao longo do dia teve um tanto de gente, porque provavelmente isso não daria problema, né? A gente não parou para analisar quando a gente construiu que de 6 e 6 até 8 horas teria um pico e depois ficaria mais calmo, Exato, sabe? E aí a gente não calculou muito bem isso. O Doug mandou o print no WhatsApp, assim, do gráfico de request. Tipo, ele dá um estouro, assim, velho. Mas que bom que a gente errou, senão não teria o enigma do estagiário. Né? Não teria o Boa. Bom, e aí, assim, vamos lá, né? O que acho que a história, então, começou a se formar. O que foram alguns aprendizados que vocês já tiveram aí? Porque, assim, o que eu estou percebendo é muito a importância da gente, cara, criar um conteúdo diferente, que engaja, que a galera se envolve e tal, né? O que foram alguns aprendizados ao falar de gamification, engajamento, coisa que vocês tiveram, seja o teórico, seja o prático ali também, sabe? Boa. Cara, eu acho que o principal ali que a gente estava vendo era que quanto mais difícil a gente deixava os enigmas, mais engajamento gerava. Porque acho que a própria galera ali ficava se ajudando para resolver e tipo, o que a gente achava que ia ser um impedimento, até uma fricção, foi o motivo que causou as pessoas ficarem conversando para descobrir o negócio. E aí começou a gerar aquele buzz em todas as redes sociais, nos comentários. E tem um ponto que eu estava conversando com o Enzo esses dias. Começa fácil até ficar difícil, sabe? A gente diminui a barreira de entrada lá. Pô, todo mundo começa com enigma fácil aqui. Por exemplo, vai ganhando uma confiança. Eu lembro que os nossos 2 primeiros prêmios são de sábado e adesivos. A gente colocava, é algo que você pode colar. Pô, adesivo. Tinha um detalhe muito bom também, que é do prêmio. Que o prêmio, tipo, tinha ali o orçamento e falou, não, beleza, tô com expectativa de gastar tanto para dar tantos adesivos ali e tudo mais. Só que o bagulho bateu um engajamento muito alto e ele falou, mano, não sei mais o que eu dou de prêmio. Né? O bizarro a gente encontrou a lógica da gamificação resolvendo os problemas. Isso foi legal. Tipo, a gente encontrou a lógica de contar uma boa história por causa do problema que deu no primeiro dia. E aí a gente também encontrou a lógica da esteira aqui, da dificuldade que vai aumentando, porque eu não tinha orçamento. A gente colocou na terça-feira, quando funcionou, tipo, de 10 pessoas que respondiam, 6 acertavam os 2 enigmas. Eu fazia a conta... Cara, já não consigo pagar. Não consigo pagar. Vai ser R$10 por adesivo, mas faz aí uma conta, R$10 para 5.000 pessoas. Não tenho isso. E aí a gente começou a dificultar. Na terça-feira mesmo, eu e o Enzo, cara, preciso dificultar, eu não vou conseguir pagar a turma. E aí um ponto legal foi, dificultamos o enigma enquanto ele acontecia. Sempre estava tendo alguma novidade. A turma entrava lá na página de manhã, tinha uma mensagem. Entrava à tarde, era outra. Aí no outro dia, de manhã o cara já pensava, pô, eu preciso responder logo, porque daqui a pouco vai ficar difícil. Sim. E aí ia criando esse ciclo vicioso assim, no nosso usuário. Tem um ponto aí que aí já puxa lá para as curiosidades ali, que pô, o negócio lançava às 6 horas da manhã e a galera tinha muito volume, então não tinha como você até poderia editar o negócio na hora ali, só que a gente preferia abaixar ali o engajamento, tipo, esperar a noite ali, porque a galera já estava indo dormir, editava, fazia as mudanças, mudava qual que seria o enigma e tudo mais, e aí fazia o update. Então o Hugo, às vezes eu ajudava ele também, ficava tipo até 4 horas da manhã, assim, 3, virava à noite, atualizando, só que aí tinha um porém, porque ele poderia dormir, beleza, só que o negócio lança às 6 horas da manhã e ele não sabia se ia dar algum problema. A média de sono nessa semana foram 3 horas, porque era 4 horas da manhã que a gente precisava fazer as atualizações, porque não tinha fluxo de tráfego, mas 6 da manhã já tinha fluxo de tráfego. Né? Era aquele cochilo leve. E tem um ponto legal, porque, eu falei, era bem semana de carnaval, e, pô, um feriadão, e eu tava indo pra praia. E aí o Hugo ficou lá trabalhando, eu falei, não, vou levar o computador pra praia, eu te ajudo, vou te ajudando, só que vai me dando um toque lá. Aí era 6 da manhã, assim, ele virado, assim, consertando o bug, aí eu mandando foto pra ele na praia, assim. Eu falei, bom carnaval aí. Não sei se você sabe a história do meu Mac dentro do arroz. Cara, eu sei, mas as pessoas não, então vale a pena. Pô, por causa dessa loucura, dessa rotina, na madrugada de quarta para quinta-feira,
eu já estava exausto, dormindo 3 horas, e não é só o fato de ficar trabalhando, é você ficar preocupado, várias coisas que podem acontecer e dar errado. E aí eu tava com o Doug e uma call assim. Já perdeu os movimentos finos do corpo 3, já. 4 horas da manhã, tava com um copo com água aqui e eu derrubei ele sem querer, tipo, sabe, aquela... Velho, o Mac já tinha, tipo, 5 anos. O Mac tava pedindo pra morrer. E aí eu derrubei água. Foi o Mac que se jogou, na verdade. Exato. E aí tem um ponto. Eu precisava do computador para fazer o desafio. Aí eu fui correndo ele, peguei uma vasilha assim, coloquei arroz, deixei o Mac lá e fiquei... Tem foto. Tipo, fiquei tentando completar o desafio pelo celular, enquanto secava o computador. O computador secou, eu peguei ele e voltei a trabalhar. Demorou uma semana, ele teve mais uma semana de vida. Pediu depois pediu arrego. Depois a gente... Boa. Mas vamos lá, então, recapitulando aqui, né? Eu acho que essa lógica da história que a gente contou, da facilidade, da dificuldade, inclusive esse é um ponto muito interessante, né? Falando desse nosso desafio aqui, a gente fez um modelo que eu acho que na sua época não tinha, né? Não tinha aquele tracking de quantas pessoas acertavam cada pergunta, né? Não, acho que na época não rolou. Nesse a gente já fez sabendo quantas pessoas estavam em qual pergunta ali. E a gente vê, cara, que assim, até a terceira e quarta, a grande maioria está ali. E, na verdade, cai na quinta, que a quinta foi quando começou a ficar mais difícil. Só que aí quando cai, despenca. Então, poucos sobrevivem depois, beleza. Mas a primeira coisa que a gente já vai ajustar para o próximo, ainda porque eu acho que antes você tinha um pouco do feeling, mas agora a gente viu o número mesmo, entendeu? E então a gente precisa isso, bota a galera para dentro, deixa ganhar confiança e entender um pouco como é que funciona. E o mais importante, a gente precisa gerar nas pessoas a sensação de, cara, eu já vim até aqui, agora não vou desistir não. Se está muito difícil no início, não gera muito esse engajamento, né? Eu acho que tem um ponto, se for comparar esses dois enigmas, que a turma estava em casa, era feriado de carnaval e ainda tinha fazendo um pouco da nenhuma, pandemia ali. Tem a foto lá, tinha gente tipo, escrevendo em quadro, assim, tipo, tentando, tá ligado? E eu recebi a mensagem, tipo, como se eu fosse um estagiário. Poxa, estagiário, eu tô aqui em casa, não consigo voltar a trabalhar enquanto eu não termino. E aqui a gente tá fazendo um desafio em um evento. No meio do evento, a internet não funciona bem. Tu lembra a quantidade de comentários que teve? A média, tipo, dos comentários do The News ali era, tipo, uns 300, por aí. 50, 60, é um post bem engajado. No último dia, no post do último dia do Enigma, teve 2.000, velho. Tipo, só a galera, tipo, qualquer 8, qualquer 7, qualquer... Boa. E esse lance de entender o contexto que o Enigma está sendo construído também é legal para estruturar essa lógica do engajamento, sabe? Pô, a turma travou no quinto. Será que a gente precisava dificultar só no último dia? Eu acho que assim, acho até um bom paralelo para a gente já puxando o nosso enigma aqui do segundo, né? E aí, vamos dar um contexto aí, Hugo, de como surgiu o negócio, e aí eu volto nesse ponto da facilidade ali, que eu vou comentar. Então, tudo surgiu, mais uma vez, de uma forma ali aleatória. A gente estava num happy hour do GLA lá em BH, e aí Hugo comentando que assim, cara, a gente vai na RD Summit, o Hernani vai falar, mas a gente não vai patrocinar nem nada. Vai ter stand caro, né? Mas a gente quer ter presença lá, né? Eu falei, a gente tem um standzinho pequenininho lá na quina do evento, a gente também quer fazer barulho. Então, surge a brincadeira do Enigma aí. E aí eu falei assim, vamos aproveitar aquele aprendizado que a gente já teve, né? Começa por aí. E aí, a moral da história é que, assim, hoje o Merlin já está bem melhor do que era naquela época. Então, visualmente, estrutura, né, um tanto de coisa. A gente ainda teve a ajuda do Will para construir um back-end ali melhor para dar aspirações ali. Então, por exemplo, a gente fez um sisteminha de pulo, né? Então, a pessoa pode pular a pergunta e tal. Ela não ganha o ponto, mas ela pode avançar no enigma. As indicações valem ponto também. Aí a gente fez... esse é um negócio que vocês não conseguiram na época, que se tivesse feito... se tiveram, sei lá, 50 mil pessoas jogando, né? Isso. Ia para 200, mole. Assim. A gente colocou a lógica do compartilhamento no WhatsApp, mas só para buscar ajuda e não necessariamente sem ganhar recompensa, algo com isso. né?
Ah, mas isso aqui depois do quarto dia ele não queria que o mínimo de pessoas possível passasse. Inclusive o último dia foi atípico, né? Até de desafio, assim, tipo, que a gente acabou fazendo. Porque meio que os enigmas tradicionais ali, que a gente tava fazendo, que era só tipo uma pergunta e a pessoa tinha que adivinhar, tava muito fácil ali, mesmo sendo enigmas difíceis. Assim. Aí ele chegou pra mim, cara, a gente precisa dificultar, tipo, em outro nível. Aí começou a landing page com código Morse, código binário. É porque no primeiro desafio de vocês ainda teve uma dinâmica de... Na real, era um prêmio para quem terminasse, né? Aqui no nosso, que eu acho que é um ajuste interessante também, a gente fez um prêmio para os 50 primeiros. Sendo que o primeiro prêmio é um puta de um prêmio, e aí vai indo até ali... Aliás, quem se cadastra já vai ganhar ganha um mês de LA, ganha um conteúdo do evento, umas coisinhas assim. Mas na prática a gente fez esse do primeiro aos 50, porque aí você tem um CAC, Você tem a né? previsibilidade, Você sabe né? exatamente, pode ter 100, pode ter 1000 jogando, você sabe que 50 vão ganhar. Então acho que também é um ajuste importante aí pro negócio. Eu coloquei lá como prêmio surpresa e fui vendo como que era seria surpresa a reação. mesmo, Era né? surpresa até pra você, né? Exato. Eu lembro que na sexta-feira, 9h40 da noite, estava eu e o Hernani em uma call aqui decidindo, cara, 1000 pessoas chegaram até o final. 1000 não, 3000. 3.000, isso. 3.000 pessoas chegaram até o final. E agora? Eu não vou Não mandar tem adesivo como para pagar, todo mundo. né? E aí a gente foi e criou aquela comunidade lá no Instagram. Aí é loucura. Foi uma né? saída, isso. Aí é Teve o certificado de e o persistência. certificado de persistência. Isso foi... E aí esse é o ponto legal da história. O estagiário surgiu no dia 2, ele foi até o final. Quem fechou com chave de ouro foi o estagiário, dando o certificado de persistência. E a turma postou até no LinkedIn o certificado. Muito Pô, louco, e né? eu tava falando pra ele, falei, cara, a galera vai odiar isso, né? A galera vai te bater, não sei o quê. Só que a galera curtiu pra caramba, mano. O que a gente vê, até mais um aprendizado aqui, é que assim, o prêmio, ele é legal e ele é importante, eu acho que para tirar a pessoa do zero e ela começar a entrar no jogo. Depois não é sobre o prêmio. Depois é sobre o desafio intelectual da parada. Sobre ganhar mesmo, sobre passar. E é por isso que... Aí, outra coisa legal que a gente fez agora, e aí vamos contar um pouco do backstage desse, né? A gente criou, são 16 enigmas, 4 por dia, né? E aí eu e o Enzo planejamos, os 4 primeiros bem fáceis, depois vai dificultando. Só que a gente se empolgou e eu acho que dificultou rápido demais, né? No segundo dia, a partir do 5º. E o esquema que a gente estava fazendo, das dicas e tal, ele... Resumindo, não estava fácil o suficiente nos primeiros para a pessoa ir se sentindo confiante. E ao longo do processo a gente já foi mudando. O jeito de dar dica, o tipo da dica e tal. E para mim o pulo do gato aqui, que eu acho que no do The News não exatamente desse jeito funcionaria, mas foi criar o grupo de WhatsApp. E aí o grupo de WhatsApp reúne... você fala assim, meio que... Você até cria essa narrativa do embate, né? Tipo assim, pode se juntar aí que eu dou conta de vocês ali, né? E a galera se ajuda. No seu caso, você facilitou a vida de todo mundo que está aqui no evento. No nosso, a turma fez grupo de WhatsApp. Entre eles, né? Entre eles. Tipo, mesmo? se você voltar lá nos posts, tem a turma. Galera, vamos se juntar Nos unir aqui. aqui. Quem conseguir vai compartilhando respostas. Pô, os grupos eram compartilhados. Por quê? Só que tem um detalhe. O seu não era uma competição. Exato, não era uma competição. Então no nosso, você vê que a galera até topa dar uma ajuda, mas não entrega a resposta. Sacou? Eu gostei muito do lance do ponto de contato no WhatsApp. Você consegue ali, o engajamento caiu, você consegue fazer uma ação ali. Eu gostei muito. Mas mais do que isso, você consegue entender onde que tá gargalando e por quê, assim. Seja gargalando ou dando certo, né? Então, assim, esse jogo, na real, do gamification, do engajamento e tudo mais, ele é bem difícil, na real. Ele é bem, bem, bem difícil. E a gente tem, aqui no exato momento, quer ver? Tem que voltar, né? A gente, tem 808 pessoas jogando e 9.600 tentativas. 10 mil até o fim do dia, né? A gente falou do 10 mil, né? Sabe E esse aí- número na cabeça. E aqui a gente tem uma curvinha, não vai dar para ver, não, mas enfim.
na câmera. Mas a gente tem uma curvinha direitinho de quantas pessoas por pergunta. Não sei se vai dar aqui, ó. Qual Essa enigma parou que aqui, parou. isso, qual enigma que parou. E aí, deu para ver, por exemplo, tem uma aqui, ó, que eu acho que ver, 2 pessoas acertaram. Muita gente pulou. Ah, sim. Então, muita gente avançou porque pulou, porque a maioria aqui não. Então, ó, por exemplo, a última, 8 já acertaram. Que a gente achou que ia ser mais difícil. Então, a próxima vai ser mais difícil. E aí, uma pergunta para vocês aqui, que eu acho que é uma boa. Como que foi o processo de criação dos primeiros enigmas? Depois a gente conta o processo de criação do segundo aqui. Nossa, tá. A gente criou a lógica. Cara, quero fazer um enigma e agora como que serão as perguntas? A gente começou a ir para as referências. Tinha o enigma da caixa que a gente teve lá a primeira na época da Simbu, inclusive a landing page, se você for pesquisar aí enigma da caixa, é parecida. Eu não sei se está mais disponível. A gente procurou aquela época, né? Eu tentei procurar também, não encontrei, mas eu lembro muito bem de como que era a estrutura. A gente não inovou muito a roda, layout, sabe? A gente tentou pegar o que funcionava em vários pontos. Aí eu falei com o ex na época, cara, o que é que de enigma a gente pode colocar? Aí a gente começou a discutir, cara, vamos colocar, sei lá, um código Morse, alguma coisa assim. Cara, será que isso vai dar bom? E aí ele falou sobre o Selbit, que é aquele youtuber que... o vídeo brincando, né? Brincando de... Daquele Cicada, como que é o nome? Cicada 3301. E aí a gente pegou... como que é? Explica um pouco. Eu não... Cara, faz tempo que eu não assisti, mas é tipo assim, na real, meio que tem um enigma ali, e é mundial, no fórum, assim. Uma galera tentava passar, e meio que o vídeo ali é ele documentando a galera passando, assim, tipo, quais que eram as respostas, tudo mais. É menos ele resolvendo. E esse jogo, ele é online, então você entra em um site e tem, tipo assim, tudo escuro, quando você passa o mouse em um ponto, ele fica claro. Você clica ali e você tem a resposta. Aí a gente pensou, tá, vamos começar a fazer isso. Talvez eu não vou dificultar tanto, porque minha base não é de tecnologia e talvez não vai fazer encontrar uma resposta no código HTML. Peraí também. Mas aí a gente começou a olhar, tá, então eu posso criar uma jornada, criar um código Morse que o cara vai pegar esse código, jogar ali no dicionário e achar a resposta que vai ser uma data. Essa data vai ser referente a um post no Instagram e eu coloquei um comentário fixado que era a URL. A URL dessa página, se você jogasse na web, você acertaria o enigma. Cara, então, o último dia foi muito... Assim, só pra dar contexto, os primeiros enigmas era tipo... A dica era assim... isso aqui é pra colar, né? Você usa pra tomar café assistindo o The News. Aí, lendo o The News. Aí era tipo caneca a resposta. Aí eu ia pras últimas assim, as dicas que eu colocava começa com M. E... Mochila. No fim, o que a gente usou foi várias referências juntas e a gente criou um bolo ali bem misturado. De Enigma, que era uma referência do Selbit, um outro desse jogo que o Eno falou, e outras coisas que surgiram da nossa cabeça. E a gente também não tinha, igual aqui vocês no Enigma do RD, mudaram muitas coisas durante o evento que foram sentindo, a gente também olhava os comentários, a galera falando, pô, tá fácil. Então a gente tinha uma base, mas foi adaptando dia a dia ali para ir engajando e seguindo o que a turma tava falando. Para mim, cara, o segredo para funcionar é isso. Não tem a menor chance. E é até engraçado, lá no grupo mandaram assim, depois eu quero ver como é que foram os enigmas e tal. E aí, contando aqui para vocês, né, para quem tá assistindo. Cara, na prática, a gente listou antes várias ideias. Depois eu listei, passei pro Enzo. Vocês dois primeiro listaram, depois a gente passou. E aí a gente falou, tá, cara, agora volta, vamos dia por dia e ver o que acontece. Então, por exemplo, a gente vai criando, eu já entendi que a galera tem uma dificuldade assim. Aí, por exemplo, teve uma dica que era /D-171. Essa era a dica. O que a pessoa tinha que fazer? Ela pega esse /D171, coloca na mesma URL. Então, Enigmas RD Summit, que é o aqui, /D-171. Aí abre uma página e ali tem mais uma dica e tal. Beleza. Aí a gente fez um outro, que era D-171, aí entre parênteses, ao contrário. Só que, 171 ao contrário. Peraí, o 171 da primeira foi aleatório?
Tipo, você puxou qualquer número? Não, eu botei o 171 de piadinha. De propósito. De estelionato. Não, isso foi no segundo, que Não. foi o ao contrário. Não. Já teve 171 e aí depois foi o ao contrário. Já teve 171. Ah, então você já fez pensando nisso. Já. Eu não fiz pensando nisso, eu fiz sendo engraçadinho. Enigma é tão maluco Entendi. que quem criou não sabe Não nem a sabe. resposta. Não, então, eu criei um 171. Mas eu criei um 171 pra ser engraçadinho. Não é que eu pensei no segundo, não. Eu criei aleatório. Entendi. Aí eu criei um 171 e falei, é engraçadinho. E eu não queria botar um D-010203, porque é óbvio, né? A pessoa ia ficar caçando. Eu falei, não, vou botar um número lá na frente que ela não vai tentar na URL. E um número que... Porque a graça do Enigma é o tempo inteiro ter pista que é ou não é pista ou é pista. Aí a pessoa nunca sabe de nada. Aí a gente botou 171. Aí depois, uns para frente, a gente botou 171 ao contrário. Só que aí o que é o contrário? Né? O 171 é o estelionato, o contrário é a polícia. E a polícia é o 90. Aí ela fazia a mesma coisa. Só que aí eu descobri, um dos meninos que está fazendo, falou assim, eu fui no WordPress, botei um código tal, e ele me listou todas as páginas do WordPress. Ah, o Vinícius. O Vinícius. Aí eu falei, então não vou criar mais página. Falei, agora eu tenho que dar um jeito de criar um negócio dentro da página. Por isso que aí eu fiz, as outras coisas. Isso aqui vai sair depois, já pode falar, né? Oi? Vai sair depois, já pode falar. Não, mas assim, da gente pegar e botar dica no alt text da imagem e o código do nosso tag manager, que era uma resposta de uma das coisas. Até esse negócio de dar dica fake, quando a gente construiu, foi o quê? Em 4 dias o negócio? Aí na segunda, terça-feira ali, a gente já saiu, não, vamos fazer um monte de coisa, aí rolou vídeo, a landing page, aí o vídeo em específico foi de última hora, a gente fez mega rápido, a gente falou, mano, vamos colocar uns enigmas, vamos colocar umas coisas aqui, e a gente vê se mais pra frente a gente usa. Aí tem até o Yoda que a gente não usou mais. A gente não usou ainda, dá tempo de fazer alguma coisa. Mas tem um corte, né? Tem um jequitizão. Tá descontinuado. Então, tipo, eu tô gravando um vídeo, tem um maguinho lá atrás. Aí, do nada, troca o mago pelo Yoda. Nesse exato momento da gravação, nós não sabemos o que fazer com isso. Mas vamos tentar usar ele até o final. Mas é isso, a gente saiu largando easter egg em tudo que é lugar. Se precisar, a gente usa. Botamos da Jequiti. Aí botamos um código. Aí quando a pessoa entra no código, tem uma página do Sérgio Malandro. Tipo, não tem nada, você tá se achando esperto, né? E tal. Então, acho que assim, essa adaptação, lógico, é muito divertido criar um negócio, mas não tem que ser divertido só, tem que funcionar. E é isso. Então a gente vai sentindo o engajamento da galera, né? E esse lance da dica do duplo sentido é muito legal. Tipo, você fala 171, aí o cara digita 171, que é ao contrário. Aí o cara vai espertão. Pô, não dá certo. Ele fica, será que eu sou tão burro assim? E aí o cara vai... Cara, é muito maluco, assim. É assim, galera, pra gente... Bom, a gente podia ficar conversando 200 horas aqui, mas o que eu quero tentar amarrar pra galera é assim, ir contando um pouco do backstage aqui pra quem jogou. Mas vamos tentar pegar, assim, o que são 2 grandes aprendizados aí para cada um em relação a essa dinâmica de grupo, de engajamento, de gamification, enfim. Porque eu acho que a graça não é que você que está vendo e ouvindo a gente simplesmente faça, então, um enigma igualzinho e tal. Porque a gente já viu que, cara, os 3 que a gente fez, né, os de vocês ali, gritaria aqui, ó. Deve ter chegado o famoso surpresa, né? Tá pensando. Vamos ver se vai ouvir um barulhão. Eu ia ter um barulhão, não teve nada. Talvez tenha agora, tudo bem. Chegou a Gretchen. Mas, então vamos lá, Hugo. O que são 2 aprendizados seus aí? Lembra o que eu estava falando? A pessoa não precisa copiar igualzinho. Então, acho que é mais importante ela entender a essência do negócio do que copiar idêntico. Né? Acredito que o primeiro seja, de fato, esse contexto e essa história muito bem contada. E ele vai desde da história que você conta para trazer a pessoa até a história que você conta durante o desafio. Porque a dica que a gente está usando aqui no Enigma do RD, olha as dicas. Pô, é na tag da imagem. O público tem total contexto com isso. No The News não fazia sentido, apesar de ter público que trabalha tem com um ou outro, sim. Mas eu ia nichar muito. Então, trazer todo esse contexto, entender a audiência, para você criar a história muito bem e manter o usuário engajado durante toda essa jornada até o final. E a segunda, eu diria que calcula seu CAC bem. Tem um plano B pro seu CAC aí, né?
do primeiro ponto, até para deixar claro, o que a gente fez, né? Eu acho que, de fato, conseguir a história e o tema, né? Que todo o nosso desafio a gente fala que é um desafio sobre marketing digital, growth e RD Summit. Então, todas as respostas têm a ver com uma dessas coisas. Então, seja, por exemplo, uma pergunta foi o que a Katy Perry e a RD Summit têm em comum, que é a Gretchen. Sabe como que a gente decidiu isso? Não. 7 horas da manhã, tipo, a gente já tinha o Enigma pronto ali, só que o Enigma Era outra pergunta. já esteve na RD, um negócio assim. Aí eu, caramba, mano. Não que sei, a Gretchen já esteve aqui no RD, né? Dá pra piorar. Aí eu lembrei, velho, que ela tem um clipe com a Katy Perry. Aí eu falei, não, 7 horas da manhã, a gente em ligação, tá ligado? Então beleza. Então, de fato, esse tema é muito importante. E aí a história e tudo. E, de fato, o cálculo, né? Para você até não decepcionar as pessoas também, né? Que você ainda conseguiu resolver, mas, de fato, assim, entrar com o jogo e as regras e talvez o esquema da competição, que aí você sabe, cara, vai ganhar tantos pontos. A gente criar critério de desempate, regras claras, tudo isso, né? Acho que é uma boa. Você aí. Cara, acho que o primeiro grande aprendizado ali é mas em relação a como você usa estratégia de gamification para os seus resultados ou para gerar lead, para engajar. No caso do The News ali, no primeiro desafio que ele fez um lançamento interno. Ele fez para a própria base e não era com o objetivo de gerar lead, gerar novos clientes. Era para reter mais a base, era para engajar mais os leitores que já eram usuários ali do The News. Então, você pega várias coisas que a gente fez, tanto no primeiro quanto agora, que é ranking, pontuação, você mostrar a pontuação do primeiro, quanto que tá atrás. A gente foi fazendo, né, várias dessas coisinhas para instigando mais as pessoas. Várias dessas coisas você vê tipo, no Duolingo, assim. Então, aí você começa a pensar, putz, beleza, tem várias coisas que a gente puxa daqui, tipo de ranking, pontuação, que tipo, o Duolingo usa e outras empresas de gamification também usam. O que elas também usam dessas estratégias que a gente consegue replicar? Tipo, será que rola fazer uma ofensiva do Duolingo, a gente replicar também? Será que dá bom? Então, várias outras coisas que a gente pode testar em próximos e pode aumentar o engajamento, melhorar os resultados. Esse acho que foi um baita aprendizado. E acho que o segundo, principalmente ali no primeiro desafio do The News, que era a gente viu que como você ter um brand muito bom ali, você ter uma marca que tem fã, ela te ajuda nessas horas. Porque, de fato, assim, e a gente vê até pelo número de pessoas que indicaram, né? A gente teve gente que trouxe mais de 60 participantes. A gente teve o Leandro, ele entrou no app da RD e tá spameando todo mundo. Tipo, tem um desafio legal, assim, sensato, né? E é isso, o cara, ele precisa se envolver ali com a história, já gostar da marca, para trazer os desavisados, né? Vamos botar assim. Muito bom. Os meus... Eu acho que uma coisa que me fez pensar muito aqui, a gente já conversou sobre isso, é assim, o jogo do evento de modo geral, participar com stand e tal, ele é um jogo muito caro, né? E das duas uma, ou você vem para arregaçar ou não vem, porque senão é um pior dos dois mundos ali, ou é muito caro ou não, né? E eu acho que tudo isso que a gente está fazendo surge de uma lógica que a gente está tentando criar, que é a lógica de assimetria, né? Quanto menos eu pago e mais barulho eu faço. Tem um stand aqui na frente, tá uma gritaria, não sei o quê, tá bizarro. Eu acho que e eles pagaram, sei lá, 50 vezes mais que a gente. Eu acho que a gente talvez não tenha gerado 50 vezes mais lead que eles, mas eu acho que a gente gerou, se não igual, um pouco mais, assim. Esse é bem o princípio de growth ali, né? Se você pegar das raízes ali, você pega a galera que não tem dinheiro e vai precisar fazer o negócio acontecer. Então, como que eu gero muito lead aqui, sendo que eu não tenho um stand que cobre a feira inteira aqui? Exatamente. E aí, eu acho que isso força a gente a ser muito mais criativo, inteligente, adaptar. Cara, dá um trabalho desgraçado, porque a gente tá, construindo coisa, a gente discute, volta, mas faz parte. E eu acho que isso é muito importante para as empresas, assim, quebrar a cabeça para achar o que é o ângulo ali. Cara, e o segundo eu acho que é um pouco dessa dinâmica mesmo das pessoas, de envolvê-las aos poucos e gerando pequenos compromissos, pequenas vitórias. E aí chega num ponto que o cara não consegue desistir mais, de tão envolvido que ele... É o famoso, eu já cheguei até aqui, eu não vou parar agora, vai se fuder. É questão de honra, assim. Questão eu preciso concluir essa parada. Assim, tem gente, cara, que ele não vai... Talvez ele pegue o top 50 ali, mas ele não tá jogando pelo primeiro lugar mais. Porque, inclusive, os dois primeiros estão muito na frente. Eles estão pau a pau com pontos de diferença ali.
Mas, enfim, então acho que aprender como as pessoas funcionam e aí criar os mecanismos, cara, bem, bem manipulatórios mesmo, esse que é a boa da verdade, né? Bem, bem... E tem até um importante. ponto. Cara, tipo, beleza, a gente já deixou os primeiros 5 ali, tipo, bem, bem fáceis ali. Só que se você até olha no funil ali, tem sempre uma galera que parou no primeiro ou no segundo ali. Porque ela colocou muito pouco esforço e talvez ela já tenha dado uma travada. Ela é ali, muito difícil. Não vale o esforço. A partir do terceiro, se ela consegue, ela já fez tanto esforço que ela fala, cara, eu já cheguei... É que tipo quando você preenche alguns campos no formulário, aí depois vem vários, assim. Você tá muito mais propenso a responder. E de repente, até pensando alto aqui, né? Quando a pessoa vence esses 3, ela já ganha muito simples, ela ganha um prêmio na hora. Falando, você já ganhou isso aqui, ela fala assim, pô, então vale a pena, mas ainda tem esses prêmios aqui para você competir. Molecada, super orgulho aí de vocês, fico feliz a gente estar construindo essas brincadeiras junto aí, aprendendo. Certamente em breve teremos mais quizzes, enigmas e joguinhos e coisas do tipo. Muito obrigado, Guito. Obrigado, Enzo. E vamos pro próximo. Só para fechar, falar do Inshallah, não sei se vale a pena. Você sabe, o Inshallah é o que divide faixa etária aqui agora. Tem uma... Eu falei assim, cara, eu quero botar... Eu falei, o Enzo é muito novo, né? Aí eu falei, e o Hugo também. Eu falei, eu quero botar um negócio que a pergunta é Inshallah. Aí o Enzo, que porra é essa? Eu falei, porra, Enzo, isso é muito novo, né? Aí eu falei, Thay, eu só falei assim, desse jeito, Inshallah, ela, muito ouro. Aí eu falei, viu, Enzo? Aí a gente foi perguntando para várias outras pessoas no evento, aí ele, Inshallah, ela, muito ouro, não sei o quê. Então, até isso foi engraçado, porque certamente a gente não fazia a porra da menor ideia e tinha gente que ia tirar de letra, pelo menos a primeira parte do Enigma ali. Já sabia que era uma novela, sabia que era da Globo, sabia... Talvez soubesse o nome dela, que é do Clone, não sei o quê. Que a gente ia chamar que era Caminazinho. Enfim, outro problema. Beleza, boa lembrança. Então, molecada, muito obrigado. Galera, espero que vocês tenham curtido aqui. Foi muito mais um papo entre amigos aqui para vocês entenderem um pouco do caos que é, mas vale muito a pena quebrar a cabeça, porque essa lógica de conseguir gerar engajamento das pessoas é muito sem preço, assim. E ela é muito difícil de copiar. Então, você conseguir fazer isso, gerar engajamento, fãs, garanto que vai ser maravilhoso para você. Show? Show. Valeu, molecada. Valeu, galera. Valeu, abraço. Valeu, abraço.